Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, dia 18 de setembro, muita coisa para a gente trazer de informação. Técnico Ramon Dias será julgado ainda esta semana, ingressos esgotados, filho de ex-zagueiro fazendo bonito na base do Vasco e da seleção brasileira. Vamos falar também do Coritiba, próximo adversário do Vasco, e vamos falar também do América, adversário de segunda-feira que vem, que joga amanhã com o Bragantino, mas tem julgamentos importantes durante a semana, pode ter desfalques para pegar o Vasco da Gama. E vamos então falar também da montagem desse time para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, às 7h, lá no estádio de São Januário, a torcida voltando a se reencontrar com a sua equipe. Vamos falar também de Copa do Brasil, vamos falar do pleno do STJD, enfim, tem várias notícias para você. Antes, peço para se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, os endereços estão passando aí embaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você não se inscreveu. Então clica aí agora, por favor. Isso, clica, se inscreve, dá o joinha, porque dando o joinha você nos ajuda a mostrar para o YouTube que os nossos vídeos são bacanas. E aí ele vai passar esse vídeo para mais gente, vai recomendar, vai colocar aí na sua primeira página, né? Isso é muito legal. E também habilite a palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações. Isso também nos ajuda demais. Depois da vinheta, tem muita notícia para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos começar então falando sobre os ingressos que se esgotaram nesta segunda-feira, em poucas horas, acredito em 3, 4 horas, não tinha mais ingressos para Vasco e Coritiba, quinta-feira, jogo das 7h em São Januário. É o reencontro do torcedor com seu estádio, com seu time e num momento importante em que o Vasco vai fazendo a quarta melhor campanha do retorno, né? Está abaixo apenas do Palmeiras, Atlético Paranaense e também do Bahia nesse retorno. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 6 gols, sofreu 4, tem saldo de 2, fez 4 gols contra o Fluminense num jogo importantíssimo no último sábado, 2 do Gabriel Peck, Praxedes e também o Verratti que vai conquistando jogo a jogo o torcedor vascaíno também. E para esse jogo contra o Coritiba, nós teremos a volta do Medel e do Jair, que já cumpriram suspensões automáticas e ficam à disposição do treinador Ramon. Ramon Dias vai ser julgado na quinta-feira, no mesmo dia do jogo do Vasco contra o Coritiba, daquela expulsão contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Ele não viu, segundo ele, na entrevista coletiva, invadiu o campo, assim, pisou dentro da linha do campo e foi expulso pelo árbitro, vai ser julgado, não falou nada, não tem nada na súmula, apenas esse tipo de invasão. Há tendência que ele seja absolvido, até porque já cumpriu uma suspensão automática. Mesmo que seja punido com 2 partidas, ele não precisa se preocupar, porque pode trabalhar normalmente na quinta-feira, toda a punição começa a ser cumprida no dia seguinte, né? Então, o técnico Ramon Dias teria condições de comandar a equipe quinta-feira, mesmo se for punido pelo tribunal. Tribunal que vai julgar outras pessoas importantes aqui, já vou falar, mas eu quero trazer o Ramon Dias falando se o time já caminha com a sua cara, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil. Ramon. Me parece que hay cosas todavía que tenemos que mejorar como grupo, como equipo, y tácticamente tenemos que mejorar. Están en muy buenas condiciones todo el equipo, va creciendo, a medida que trabajamos vamos creciendo. Vasco ya tiene creo que tiene una identidad, una forma de jugar, me gusta la actitud. Los jugadores saben que estamos en una situación peligrosa y todos están haciendo un esfuerzo enorme para poder salir de esta situación. Y queremos seguir luchando, seguir trabajando para los hinchas que nos acompañan, que son muchos.
Son mucha gente de Vasco, así que nos acompañe, que sigan luchando y vamos a seguir trabajando. Aí o técnico Ramon Dias, que terá a semana de treinamentos, não haverá entrevistas antes do jogo contra o Coritiba e a tendência é o Vasco, então, jogar com Léo Jardim, a tendência é o Puma Rodrigues continuar ali na lateral direita, Medel saindo o Maicon, que foi muito bem contra o Fluminense, e jogando com o Léo e mais o Lucas Piton, o Zé Gabriel Praxedes, Paulinho, e a tendência é que ele faça de novo o Marlon Gomes. Até cansar, jogou maravilhosamente na partida contra o Fluminense. E na frente, dessa vez, ele optou pelo Rossi e pelo Verratti. Será que ele vai repetir o Rossi? Vai começar com o Gabriel Peck, que fez 2 gols. Enfim, ele tem boas opções aí, além do próprio Dimitri Payet, que entrou também muito bem contra o Fluminense, vai ganhando ritmo de jogo e já será titular dessa equipe vascaína. O América joga amanhã com o Bragantino, 21h30, um jogo importante, e é um jogo em que o Vasco vai ficar de olho, porque na segunda-feira da outra semana tem aquele jogo para trás, né? América e Vasco, às 18h30, lá no estádio Independência. E o Coritiba, adversário do Vasco da Gama, o goleiro deverá ser o Gabriel Vasconcelos, ele deve ser o titular na vaga do Luan Poli. Luan falhou várias vezes contra o Bahia, aquele placar de 4-2, realmente estava muito mal no jogo, o Luan Poli, e as informações que chegam de Curitiba que o goleiro Gabriel Vasconcelos deverá ser o titular contra o Vasco. A tendência do Curitiba, Gabriel Vasconcelos no gol, Natanael, o Kusevich, o Thiago Dombrowski e Jamerson, Sebastião Gomes, Matheus Bianchi ou Samaris e Marcelinho Moreno, o Caio César ou Gessé Rodrigues, o Slamani e Robson. O técnico é o Thiago Kozlowski. Esse é o técnico do Curitiba, o último colocado. O Vasco precisa ter muita atenção nesse jogo para fazer o resultado de vitória e conquistar 3 pontos dentro de casa. A gente já trouxe a sequência vascaína, mas é bom a gente repetir, né? Vasco e Curitiba na quinta-feira, depois o América, segunda-feira, dia 25, lá em Belo Horizonte, 18h30, pega o Santos lá na Vila Belmiro. O Santos ainda não apresentou pedido de efeito suspensivo ao STJD. Nesta segunda-feira não houve. De repente, amanhã ele apresenta. Vasco e São Paulo, no dia 7 de outubro. Vasco e Fortaleza, dia 18 de outubro. 2 jogos dentro de São Januário. Se ganhar esses 5 jogos, vai a 35 pontos e já fica numa situação bem melhor no Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer também notícias envolvendo os demais clubes, porque amanhã, lá na segunda comissão disciplinar, o preparador físico Pablo Cândido Fernandes, aquele que agrediu o atacante Pedro do Flamengo, será julgado. A pena pode ser de 4 a 12 jogos de suspensão, conforme o artigo 254-A. Já na terceira comissão disciplinar, quarta-feira, 10h30 da manhã, do jogo América e Goiás, o Daniel Borges vai ser julgado. Está em curso no artigo 250, atitude inconveniente. E na quinta-feira, além do Ramon Dias, que está no 258B de 1 a 3 jogos de suspensão contra o Bragantino, aquela expulsão, tem o jogo América e São Paulo. Nesse jogo nós temos o Wellington Paulista, no 258, o atacante Mastriani, que é muito bom, artilheiro, e o próprio América e o São Paulo, além do Arboleda, sendo julgados. O América teve copos arremessados no campo e na zona mista tivemos confusão entre seguranças do América e do São Paulo. Então os clubes podem ser punidos também na próxima quinta-feira, julgamentos importantes e que nós vamos acompanhar. Esses julgamentos começam às 11 horas da manhã. Deixa eu trazer aqui uma informação envolvendo a base do Vasco da Gama, porque
o filho do zagueiro Luiz Alberto, ex-Flamengo, ex-Fluminense, Boca Juniors, né? É o Felipe Gabriel, que está na seleção brasileira sub-17, vai se apresentar agora nos próximos dias, junto com o Cauã, com o Rayan, melhor dizendo, jogadores do Vasco na seleção sub-17. No último sábado ele fez um gol de cabeça. Deixa eu mostrar esse gol de cabeça que ele fez e depois ele falou para a Vasco TV. Vamos ver. Feliz pelo gol, jogo muito truncado, a gente com a menos, depois igualamos, não paramos de lutar e no finalzinho eu fui para a área e graças a Deus fiz o gol, pude levar a decisão para os pênaltis e peguei 3 pênaltis. Muito feliz com o desempenho da equipe, que está todos de parabéns, não parou de correr mesmo com a menos, não abaixamos a cabeça e é isso, vamos seguir em frente, isso aqui é Vasco, vamos! Que legal, né? O Marco Vasconcelos, na Super Rádio Tupi, fez uma entrevista exclusiva com o Felipe Gabriel e ele falou que o pai sempre, o Luiz Alberto, sempre deu a maior força para que ele fosse goleiro, nunca pressionou para que ele fosse um jogador de linha. Ele gosta muito do Alisson e também do Ederson, que são 2 goleiros da seleção brasileira, que o inspiram bastante. E de jogador de linha ele gosta do Thiago Silva pela postura, né, pela liderança. Achei legal a matéria feita pelo companheiro Marco Vasconcelos. Está no site da Super Rádio Tupi, também tupi.fm. Você pode dar uma curtida por lá também. Então, minha gente, são essas as informações que a gente tem aqui do Vasco da Gama, se preparando para o jogo contra o Coritiba, com todos os ingressos vendidos. E sobre a Copa do Brasil, na final, São Paulo e Flamengo, domingo às 4, lá no Morumbi. O Braulio Machado vai apitar e o Wagner Railway, da FIFA Paraíba, será o árbitro de vídeo. O ingresso mais barato é R$300, com meia entrada R$150 e o mais caro R$1.500. Também vai dar uma renda sensacional no Morumbi, depois da renda de ontem do Maracanã, 26.343.300 reais. E a torcida do Flamengo vaiou a renda, porque o bilhete ficou com um preço médio de R$430 e o futebol apresentado não valeu rigorosamente isso, não é verdade? Então é isso aí. Quero a sua opinião. Opine aí. O que você está esperando de Vasco e Curitiba? O que você está esperando aí da sequência do Campeonato Brasileiro? Dá aquela força para a gente. Se inscreva também nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. E peço também para se inscrever no nosso canal. Nosso canal é Wellington Campos FC. E se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Esse vermelhinho aqui embaixo está vermelhinho porque você não se inscreveu. Se está inscrito, né, ele já está bacana. Se você não deu o joinha ainda, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, que é importantíssimo para o YouTube entender que você gosta do nosso material. E também vai lá na Palavra Todas e dá aquela força também, habilite a Palavra Todas. E mande o link desse nosso vídeo para outras pessoas para acompanhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.